Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de outubro de 2021. Pela vez, cidade do Zeuá pagará reparação pela escravidão, e no Brasil? Parte 2. A cidade de Evanston, ao norte de Chicago, no estado de Illinois, se tornou a primeira dos Estados Unidos a pagar restituições em dinheiro a pessoas negras como reparação histórica pela escravidão, políticas de segregação e consequências do racismo ao longo dos anos. Aprovado na semana passada, o programa vai distribuir $25 mil, equivalente a R$138 mil para famílias negras. Reparação é a resposta legal mais apropriada para as práticas históricas que levaram às condições contemporâneas da população negra, disse a NBC News Robin Ruth Simmons, vereadora que propôs a medida. Para financiá-lo, a cidade usará doações comunitárias e a 3% da receita do imposto da maconha recreativa, que é legalizada em Illinois. Com o valor, a cidade adotou um fundo de reparação e promete distribuir $10 milhões por 10 anos. O dinheiro será destinado para custear reparos domésticos ou hipotecas. O acesso à quantia será exclusivo para negros que viveram ou descendam de moradores de Evanston entre 1919 e 1969. O período foi escolhido por ter sido marcado por decretos governamentais e práticas discriminatórias em múltiplas esferas. Além das leis Jim Crow, que institucionalizavam a segregação racial em espaços públicos no Zeuá entre 1876 e 1965, a legislação de zoneamento da cidade seguia motivações raciais. Corretores de imóveis, por exemplo, ofereciam afro-americanos apenas imóveis em regiões apartadas do restante da cidade. Atualmente, 16% dos 75 mil habitantes de Evanston são negros. Estamos felizes em ver, pela primeira vez no país, um benefício direito aos danos que vivemos no passado. As ações locais podem impulsionar iniciativas no governo federal, conta Cami Howard, co-presidente. O programa foi reconhecido pela Coalização Nacional de Reparação Afro-Americana, ao portal CBS News. A vida imita a arte. O caso de Evanston é exemplo de como a vida às vezes imita a arte. Vencedora de 11 prêmios no Emmy Awards, a série Watchmen, da Bo, tem como pano de fundo o massacre ocorrido em 1921 na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, um dos mais violentos da história. Em maio daquele ano, uma multidão de pessoas brancas invadiram, saquearam e incendiaram casas e comércios de famílias negras no distrito de Greenwood. A comunidade, apelidada de Wall Street Negra, era uma das mais prósperas da época devido à descoberta de poços de petróleo que enriqueceram seus moradores. Cerca de 300 pessoas morreram e 10 mil ficaram desabrigadas. Além de tratar da atrocidade, a série discute as tensões sociais causadas pela política de reparação, já que residentes negros recebiam uma pensão fixa. Na vida real, o pagamento em Evanston será único, o que levanta questionamentos sobre sua efetividade a longo prazo. Consultados especialistas dizem que uma ação desse tipo no Brasil encontraria dificuldades para ser implementada e não resolveria o problema estrutural. Desse ponto de vista, dizem, ações afirmativas, como as cotas raciais, são mais efetivas. A implantação da escravatura em nosso país,
uma das características do Brasil colonial. Objeto do livro O Amor é para Sempre, de Cristina Sena, coincidiu praticamente com o descobrimento, ou seja, poucos anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras. Iniciava-se aqui o sistema escravagista, analisado desta forma no capítulo 5 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. De autoria de Humberto de Campos, psicografado pelo médium Chico Xavier. Ismael disse Jesus ao protetor espiritual do Brasil: serena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos toler-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Havia eu determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados perniciosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos, em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual, mas, os que praticarem o nefando comércio sofrerão, igualmente, o mesmo martírio, nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai o próximo como a vós mesmos. Ignoram voluntariamente que o mal gera outros males com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina. Depois de registrar no seu livro a fala acima transcrita, Humberto de Campos Espírito descreve sucessivas provações que se abateram sobre Portugal e sua gente, que desse modo espiavam a dor imposta aos africanos escravizados, e por fim observa os filhos da África foram humilhados e abatidos, no solo onde floresciam as suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhe sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário dos seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através das linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil e, do manancial de humildade de seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão. Balneário Gaivota, 23 de outubro de 2021.
por feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.